Que a paz do nosso Senhor Jesus e a sua graça maravilhosa venha nos fortalecer, edificar pela palavra dele essa manhã. Vamos ler profeta Sofonias capítulo 1. Sofonias capítulo 1. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Certamente consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei as pessoas e os animais, consumirei as aves do céu, os peixes do mar e as ofensas com os ímpios, e exterminarei os seres humanos da face da terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os moradores de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal e a lembrança dos ministros dos ídolos e seus sacerdotes. Exterminarei os que sobem ou os que sobre terraços adoram o exército do céu, os que adoram o Senhor e juram por ele, e também por Milcom. Farei desaparecer também os que deixam de seguir o Senhor e os que não buscam o Senhor e nem perguntam por ele. Calem-se diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. O Senhor preparou o sacrifício, santificou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar as autoridades e os filhos do rei, e todos os que se vestem como estrangeiros. Castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos e enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. Naquele dia, diz o Senhor, se ouvirá um grito desde o portão dos peixes e um uivo desde o bairro novo, e grande lamento desde as colinas. Lamentem, moradores da cidade baixa, porque todos os comerciantes serão mortos, todos os que pesam prata serão destruídos. Naquele tempo vasculharei Jerusalém com lanternas, castigarei aqueles que estão apegados à borra do vinho e dizem no seu coração: o Senhor não faz bem nem faz mal. Por isso os bens deles serão saqueados, suas casas serão destruídas. Eles construirão casas, mas não habitarão nelas, plantarão vinhas, mas não beberão vinho. Está perto o grande dia do Senhor, está perto e vem chegando depressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clamarão até os poderosos. Aquele dia será um dia de ira, dia de angústia, tribulação, dia de ruína e destruição, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens, densas trevas, dia de toque de trombeta, gritos de guerra contra as cidades fortificadas, contra as torres altas. Trarei angústia sobre as pessoas, elas andarão como se estivessem cegas, porque pecaram contra o Senhor. O sangue dessas pessoas será derramado como pó, a sua carne será espalhada como esterco. Nem a prata nem o ouro poderão livrá-las no dia da ira do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque ele certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. O profeta Sofonias, como talvez diferenciando-se dos demais, ele vinha de uma linhagem real. Versículo 1 diz aí que ele era praticamente neto, talvez bisneto de Ezequias, o rei. E como os demais profetas menores, nós temos lido alguns deles nesses dias, ele vai mais uma vez, vamos ouvir Deus falando através dele sobre o juízo de Deus, mas também sobre a misericórdia de Deus. Deus sempre mostra essas duas realidades da sua obra sobre a terra. Deus é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus de perdão, Deus é um Deus que restaura, mas essas promessas é para quando há arrependimento. A misericórdia e a paciência de Deus são incalculáveis, são inimagináveis. Todos os dias Deus é misericordioso com todos nós, mas o juízo de Deus
quando não há arrependimento. E arrependimento não é remorso, é sentimentozinho de tristeza. Arrependimento é conserto, é mudança. Quando não há arrependimento, o juízo é inevitável. O tema geral de Sofonias, nós poderemos dizer que é a vinda do dia do Senhor. A expressão dia do Senhor, que outros profetas utilizam, e o Novo Testamento vai nos falar, nesse livro aparece praticamente 20 vezes. Sofonias profetiza aí mais ou menos 600 a.C., possivelmente ele foi contemporâneo de Jeremias. Jeremias devia ser bem novo ainda, então foi antes de toda a derrota de Judá e de Israel, das tribos do Senhor, diante dos impérios que estavam ao seu redor. Então Sofonias está falando do dia do Senhor, e esse dia do Senhor, ele se aplica tanto ao juízo que veio logo depois dos tempos bíblicos, como também o dia da vinda do Senhor, que está próximo, e que o Senhor nos alerta o tempo todo em sua palavra. E eu pergunto a você, amado, e ouço também para que eu pense nessa pergunta: nós temos pensado e desejado a volta do Senhor? Nós temos vivido essa realidade da vinda do nosso Senhor? Nós temos nos preparado para a volta do Senhor? O profeta Sofonias, então, ele vai nos mostrar essa realidade. Ele vai dizer que nós devemos estar atentos, alertas, porque o dia do Senhor está chegando. E quem tem o Espírito Santo, quem está debaixo da nova aliança em Cristo Jesus, o Espírito Santo, ele clama dentro de nós. A Bíblia diz que o Espírito e a noiva dizem: vem. Quem está atento ao Espírito Santo, ele vai ansiar e vai se preparar para a volta do Senhor todos os dias. Todos os dias. Será que você tem pensado e desejado a volta do Senhor? Para Sofonias, o dia do Senhor era real. Não era um sentimento, não era uma ideia, não era uma doutrina apenas que você aprende e diz: eu creio, eu acredito que vai acontecer. Não, amado, a volta do Senhor precisa ser realidade e prioridade na nossa vida. Para Sofonias era realidade e era prioridade na sua mensagem. Para Sofonias, a volta do Senhor, ou o dia do Senhor, porque ele fala acerca do dia do juízo, mas ele fala também da vinda do dia do Senhor escatológico no final dos tempos. Para ele, a volta do Senhor, o dia do Senhor, era a sua mensagem, era a sua prioridade, e era também norteador para a vida do profeta. Você quer viver uma vida santa? Você quer viver uma vida que agrada a Deus? Você e eu precisamos ansiar, crer e amar a volta do Senhor. Nós precisamos crer no dia do juízo do Senhor, que está vindo, que está chegando. E quanto ao dia do Senhor, há dois tipos de pessoas apenas na terra: os que estão atentos e se preparando, e os que estão desatentos e duvidando. Só tem esses dois tipos de pessoas. Jesus vai nos falar isso nas parábolas dele no final do Evangelho de Mateus, dos dois tipos de pessoas. E esses dois tipos de pessoas estão em todos os lugares, inclusive dentro das nossas congregações evangélicas, em todos os lugares. Então não é o lugar que define de que lado você está, mas é o nosso coração, é a nossa atitude diária, é o nosso estilo de vida que vai demonstrar de que lado você está, de que lado eu estou. Dos que estão atentos e se preparando para o dia do Senhor, ou os que estão desatentos, duvidando, ironizando e vivendo de maneira cínica, como se isso nunca fosse acontecer. E o grande problema é que o dia do Senhor é real, está vindo, está muito próximo, e as consequências de estarmos ou não preparados são eternas. Não são apenas agora, não é apenas uma dor momentânea, um sofrimento humano, que às vezes a gente fica tão abatido quando passamos por uma luta. Amado, nós estamos falando da eternidade, nós estamos falando da vida que o Senhor Jesus preparou para nós. Quem crê, quem se prepara para a vinda do Senhor, tem uma vida eterna, acima de qualquer compreensão humana, a grandeza, a maravilha que será, a majestade que será. Mas quem não se prepara, o que resta é
o terrível juízo eterno, que também é acima de qualquer compreensão humana, mas que é realidade. O inferno é realidade, o céu é real, o céu aguarda os que se preparam para a volta do Senhor todos os dias. 1 João 3,3 diz que quem aguarda a vinda do Senhor se purifica, se santifica, busca cada dia ser cheio do Espírito Santo. Agora, quem não aguarda a vinda do Senhor se contamina, se distrai, negocia com o mundo, com a carne, vive o cinismo com a boca, e às vezes até fazendo obras, dizendo que é para o Senhor, mas o coração continua carnal, continua corrompido pelo pecado. Amado, viver todos os dias, nos preparando para se encontrar com o Senhor Jesus, nos santifica, traz temor, traz ao nosso coração, amado, sabedoria para usar o nosso tempo corretamente. Quando você e eu esperamos a vinda do Senhor, nós vamos priorizar sempre o reino de Deus, a vontade de Deus, a casa de Deus, os projetos de Deus, a missão de Deus. O dia da vinda do Senhor tem dois aspectos. Será um dia terrível, terrível, e nós vamos ver isso em Sofonias, um dia de juízo terrível, mas também veremos em Sofonias que o dia do Senhor será um dia de grande celebração, de grande regozijo. Sabe de quem? Do Senhor, de receber os seus filhos, a sua noiva. Ele está aguardando o dia do encontro pessoal, pleno conosco, e um dia de regozijo para quem é do Senhor, porque vai estar encontrando com o Senhor, que Ele ama, que Ele aguarda. Vai ser um dia então de tremenda celebração para os filhos de Deus, e de terrível juízo para os que vivem para essa terra, para os que vivem só para si mesmos. Amado, nós precisamos ler, nós precisamos amar, nós precisamos compreender a realidade do dia do Senhor. E aí, olhando para Sofonias, no capítulo 1, primeiro nós vamos perceber que o juízo de Deus, ele vai vir sobre toda a terra. Olha como a linguagem profética nos alerta, versículo 2: certamente consumirei todas as coisas sobre a face da terra. É certo, é realidade, é iminente, está vindo, cada dia mais próximo. As pessoas tendem a ironizar e dizendo: mas faz tanto tempo que o Senhor Jesus morreu, ressuscitou e falou que Ele viria. Deus é longânimo, paciente, por isso que ainda Ele preserva a terra, mas o juízo virá sobre toda a terra, e isso é certo. O versículo 3 diz que Deus vai consumir pessoas, animais, aves do céu, peixes do mar, as ofensas com os ímpios, exterminarei os seres humanos. Está falando da grande destruição que será no dia da vinda do Senhor, grande destruição. Aquilo que às vezes os filmes tentam demonstrar com as calamidades que podem vir sobre a terra, será real, mas não será fruto apenas de uma calamidade da criação ou do meio ambiente que está contaminado, apenas isso. Não, será o juízo de Deus, a ira de Deus, a ação de Deus, e isso está próximo. Em segundo lugar, a gente olha aqui em Sofonias as razões por que Deus trará juízo. Há uma lista aí de razões por que Deus fará isso. Primeiro você pode ver no versículo 4, onde o Senhor diz: estenderei a mão contra Judá e os moradores de Jerusalém. Ele está falando sobre o seu povo, o povo de Israel. Exterminarei deste lugar o resto de Baal e a lembrança dos que ministram dos ídolos e seus sacerdotes. Exterminarei sobre os terraços os que estão adorando o exército do céu. E os que adoram o Senhor juram por Ele e também por Milcom. Você sabe o que Deus está dizendo? O juízo vai vir por causa da idolatria, por causa da feitiçaria, por causa da astrologia, pessoas que adoram os astros, pessoas que estão vivendo para o espiritualismo, pessoas que estão misturando, buscando a Deus e ao mesmo tempo a Milcom, que é um principado aí de Moloque. Que coisa terrível, onde eles ofereciam seus filhos, e às vezes a gente diz: eu nem conheço esses nomes, mas Moloque é aquele demônio onde os filhos eram sacrificados. E quantas pessoas hoje estão sacrificando os filhos?
entregando eles a essa sociedade perversa, a educação que vem da creche, da escola, da faculdade, e não discipulam, não estão cuidando para Deus, consagrando para Deus, ensinando a andar no caminho de Deus. Sabe, amado, nós somos uma geração extremamente contaminada no mundo espiritual atual, e nós precisamos preservar a família, investir na família, cuidar, orar, dar exemplo. Nós não podemos com a nossa força mudar o coração dos nossos filhos, mas nós não apenas podemos, como devemos ser exemplo, orar por eles, ensiná-los a amar a Jesus, discipulá-los. Mas aqui o texto está dizendo, pessoas que se misturam com a idolatria, com a feitiçaria. Deus não é indiferente a estas coisas. Deus trará juízo sobre todo o pecado na face da terra. Ainda aí, sobre as razões do juízo, fala também, além da idolatria, amado, a indiferença com Deus. Esse é um dos maiores pecados da humanidade. Se a gente não vigiar, não buscar, nós nos tornamos assim, rapidamente, indiferentes com Deus. Observe comigo o versículo 6, diz assim: farei desaparecer os que deixam de seguir o Senhor. Está falando de pessoas que seguiam e foram apóstatas, e a apostasia é uma realidade hoje, inclusive dos desigrejados, que se escondem por trás de um discurso muito bonito, acusando as instituições, acusando a igreja, por eles terem saído cheio de ofensas. Amado, isso tudo é desculpa para a apostasia. O texto está dizendo, os que deixam de seguir o Senhor, e os que não buscam o Senhor, e nem perguntam por Ele. Não buscar a Deus é indiferença, nem perguntam por Ele, nem querem saber se deve buscar, se não deve. Acham que ignorar é até virtuoso. Eu não estou sabendo. Estão blasfemando contra o Senhor, estão ofendendo a Jesus, indiferentes. Versículo 12 diz assim: naquele tempo vasculharei Jerusalém com lanternas, castigarei os que estão apegados ao vinho, e dizem no seu coração: o Senhor não faz bem nem faz mal. Quantos estão assim, ironizando a vinda do Senhor, ironizando o juízo de Deus? Amado, essa é a mensagem bíblica, essa é a mensagem de Jesus. Nós estamos tão acostumados hoje a um evangelho diluído, da autoajuda, o evangelho apenas que fala para o ego humano, que quando a gente ouve uma mensagem dessa, a gente acha dura demais. Mas em João capítulo 6, versículo 66, a multidão achou a mensagem de Jesus também muito dura, e abandonaram a Jesus. Somente os 12 ficaram, e Jesus falou: e vocês não querem ir? Mas Pedro disse: para onde iremos nós? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. A indiferença para com Deus será julgada. E ainda, outro pecado que nós precisamos atentar muito, que traz juízo de Deus sobre a terra, é a falta de temor das autoridades e dos governantes. Versículo 8 e 9, o Senhor está dizendo: no dia do sacrifício do Senhor, vou castigar as autoridades, e vou castigar os filhos do rei, e todos que se vestem como estrangeiros. A contaminação espiritual naqueles que são governantes, que não temem o Senhor, que alguns usam o nome do Senhor, mas também blasfemam contra Ele o tempo todo. No tempo de Sofonias, amado, haviam 2 partidos dentro de Israel, e as pessoas estavam brigando por causa desses 2 partidos. Um grupo dentro de Israel queria, de qualquer maneira, se aproximar mais da Síria. Outro grupo, outro partido dentro de Israel queria se aproximar mais do Egito, queriam confiar nas grandes potências da época. E Deus mostra aqui, amado, que esses governantes estavam todos corrompidos. Às vezes nós brigamos por causa de posição política e esquecemos que a nossa posição é profética, é de interceder, é de orar, é de semear a paz, é de pregar o reino de Deus e a conversão a Jesus. Os nossos governantes precisam se converter a Jesus. Nós precisamos clamar por isso, como 1 Timóteo capítulo 2 nos diz. E em último lugar, amados, capítulo 1 de Sofonias nos mostra que o dia do Senhor será precedido de angústia e de cegueira espiritual. Antes do dia do Senhor, vai aumentar o nível de angústia no coração de muitos e cegueira espiritual. Perceba no versículo 18, o texto diz, melhor, no versículo 17. Versículo 17: trarei angústia sobre as pessoas, e elas andarão como se estivessem cegas, porque pecaram contra o Senhor. O pecado vai cegando, vai arrancando nossos olhos, o pecado vai tirando o entendimento, o pecado vai nos fazendo interpretar
a vida, a realidade da maneira errada, enganosa. Por isso que as pessoas que pecam começam a justificar os seus pecados e começam a se defender quando a gente diz que aquele caminho é caminho mau, que aquilo desagrada a Deus. Hoje a sociedade hoje banaliza o pecado, não se fala mais de pecado e se diz que nós precisamos tolerar a tudo e a todos. Mas a palavra de Deus diz que virá angústia e as pessoas vão andar como se estivessem cegas. Isso tudo é uma marca de que o dia do Senhor está muito próximo. As pessoas estão perdendo a paz, elas não conseguem mais viver uma vida normal, em paz, cheia de angústias, transtornos psíquicos, crescimento da depressão e das fobias das mais variadas, que os psicólogos não dão conta de dar nome a tantos tipos de transtornos. Por quê? Porque estamos despreparados para o dia da vinda do Senhor. Os que estiverem preparados para a vinda do Senhor guardarão o seu coração, amarão a Jesus, vão ter discernimento espiritual. Mas quem não estiver, amado, a sociedade no geral estará cheia de angústia e de cegueira espiritual. E pense comigo, o dinheiro não vai resolver o seu problema. Versículo 18 diz isso claramente: nem a prata nem o ouro poderão livrá-las do dia da ira do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida. As pessoas que confiam em divindades são idólatras. As pessoas que confiam no dinheiro são idólatras. As pessoas que confiam nas grandes potências, na aproximação do Brasil, seja da potência A ou B, da nação A ou B, confiam nisso como a nossa segurança, a nossa esperança, elas estão no mesmo pecado de idolatria. Que confiam no partido A ou no partido B como a solução, são idólatras. Mas aqueles que confiam no Senhor, esses estarão preparados para o dia da vinda do Senhor. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Amanhã continuaremos com Sofonias, as palavras proféticas do Senhor para esta hora. Vamos orar. Pai, que a palavra do Senhor produza temor em nosso coração, aumenta o nível de temor em nós, e que a Tua palavra aumente, Pai, no nosso coração o nível de expectativa pela vinda do nosso amado, do nosso Senhor Jesus. Pai, eu oro para que o Senhor nos desperte. Não permita, Pai, que venhamos a estar contaminados nesta geração pela apostasia, pela indiferença para com o Senhor, pelo cinismo de muitos que estão na Tua casa, mas que permanecem com o coração contaminado pela idolatria, pela amargura. Às vezes, ó Deus, idolatrando até a bênção, e não amando, e não conhecendo, e não servindo o Senhor de todo o coração, com toda a alma, com todo entendimento. Pai, nós oramos nessa manhã, que a Tua palavra nos transforme dia a dia, e nos faça todos os dias desejar nos santificar mais, Te amar mais, e proclamar o Teu nome, para que todos os povos Te adorem, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.